pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, antes de eu ouvir sobre Dom João VI, vamos lá, curte aí, dá um dedo no like, comenta, vê lá se você é inscrito no canal, se você não é inscrito, trate de se inscrever, tá bom? Bom vídeo pra vocês, tchau, tchau! De última hora ele resolveu de fato pegar toda a corte portuguesa e fugir para o Brasil. Nisso que ele decidiu, ele pegou os bancos portugueses, tirou toda a riqueza, a prataria das igrejas, ele tirou a prataria das igrejas. Então, realmente aconteceu essa situação em relação à prataria das igrejas. Toda a prataria das igrejas, o Dom João mandou que recolhesse. No entanto, como eles fizeram tudo de última hora, o que aconteceu? A prataria ficou para trás das caixas. Então o exército de Napoleão pegou a prataria e deu um destino para ela, né? Então, tchau, tchau, prataria de igreja, nunca mais viram. Obras de arte, tudo, né? Nesse dia especificamente estava uma chuva muito forte na região. Então, até os franceses, quando entraram em Portugal, eles tiveram problemas, né? E os portugueses foram colocando de última hora as coisas dentro dos navios ingleses, navios de guerra ingleses, navios para transporte, navios portugueses. E então começaram a fugir para o Brasil. Foi quando os soldados franceses chegaram em Portugal. Assim, quando os soldados franceses chegaram em Portugal, eles estavam praticamente acabados, né? Se os portugueses tivessem ficado naquele momento, conseguiria derrotar facilmente o exército francês. Mas o problema não era aquela parte do exército, era o restante do exército que Napoleão ia mandar depois. Então, Dom João falou que para que não houvesse derramamento de sangue, ele estava indo para o Brasil e ia mudar a sede da coroa para lá, provisoriamente. Ouça a palavra, provisoriamente. Então daí surgiu aquela expressão, fulano ficou a ver navios. Porque quando a família real portuguesa estava saindo do cais, estava indo em direção ao oceano, os franceses chegaram e ficaram a ver navios. Isso era final de 1807, então passaram o Réveillon todo atravessando o Atlântico, né? Na época ainda não existia o Réveillon de Copacabana, então eles não perderam muita coisa, eles não viram a queima de fogos, porque não tinha naquele momento. E eles chegaram ao Brasil. Logo uma parte da frota foi para a Bahia, outra parte foi para o Rio de Janeiro. E algo interessante aconteceu nesse caminho. E algo muito interessante é que quando as mulheres chegaram ao Brasil, né, as mulheres da corte portuguesa, elas chegaram com a cabeça raspada, né, tiraram todos os pelos e algumas colocaram os turbantes, né, porque elas haviam pego piolho durante a travessia do Atlântico. As mulheres do Brasil, aqui, quando viram aquilo, a alta sociedade daquela época, quando viu aquilo, as mulheres pensaram que era a última moda em Portugal, pensaram que era a tendência na Europa. E praticamente todas as mulheres também rasparam as suas cabeças e colocaram turbantes, né? O brasileiro, como sempre, não quer ficar para trás, né? Então, a família real portuguesa chegou no Brasil. E isso tem uma marca muito profunda no Brasil, porque nunca mais o Brasil seria o mesmo. Nunca mais o Brasil seria visto como colônia. Não existia mais a possibilidade de recolonizar o Brasil. Por quê? Agora eles tiveram contato com a família real. A família real se instalou no Brasil. Dom João se instalou no Brasil. Tudo que depois era tratado em Portugal tinha que ter assinatura no Brasil de Dom João. Então mudou o status do Brasil naquele exato momento. E no exato momento da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro, ele ficou tirando umas férias lá na Bahia, né? Ficou lá dançando com o pessoal axé, ele ficou lá na Bahia lá dançando capoeira, enfim, comeu muito acarajé e depois ele foi para o Rio de Janeiro sambar um pouquinho. Então Dom João começou a fazer algo que não se imaginava até então, né? Além de se instalar no Brasil, trazer toda a corte para o Brasil, ele abriu os portos, porque as colônias não tinham os portos abertos, né? Então ele abriu os portos das nações amigas, né? Então ele já poderia comercializar novamente com a Inglaterra. E nisso Portugal estava sendo lá dominado por Napoleão Bonaparte e pelo seu irmão. E ficaram anos. Então ele criou o Jardim Botânico, criou o Banco do Brasil,
criou vários cursos novos, né, algumas faculdades que já existiam, tipo o próprio curso de teologia, foi Dom João VI que trouxe para o Brasil. Então ele praticamente revolucionou o Brasil em muito pouco tempo. Isso porque ele chegou em 1808 e ele ainda era príncipe regente, porque sua mãe era viva. Já não bastasse isso, toda essa evolução que o Brasil estava tendo desde 1808, em 1815, Dom João traçou praticamente, que poderíamos dizer, o embrião da independência do Brasil, quando ele tornou o Brasil a Reino Unido. Não existia mais Portugal e o Brasil como colônia, existia o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E sendo que Algarves é uma região dentro de Portugal, né? Então, praticamente o status do Brasil mudou muito, e isso já começou a desagradar os portugueses. E nesse momento que ele transformou o Brasil a Reino Unido, muitas pessoas não lembram. Em 1814, Napoleão foi deposto pela primeira vez. Desde muito tempo antes, Portugal já estava livre de Napoleão. Então, ele poderia ter voltado já para Portugal. Porém, Dom João criou um sentimento muito bonito, vamos dizer assim, pelo Brasil. Dom João realmente gostou do Brasil e ele não queria de forma alguma voltar para Portugal. Existem algumas pessoas que falam que ele ia para a praia, ficava na praia lá com os trajes dele, mas ele não gostava de entrar, não gostava de se banhar. Para ele, o banho deveria ser só aos sábados. Mas Dom João gostava de ir à praia, ele ia à praia, ficava vendo a paisagem, que realmente, né? Se hoje ainda a paisagem do Rio de Janeiro é bonita, imagine há muitos anos atrás, sem aquela quantidade de prédios, de carros, de fumaça, enfim. Deveria ser algo espetacular. E Dom João gostava da vida dele no Brasil, ao contrário de Carlota Joaquina, que quando chegou aqui chamou esse país de um quinto dos infernos, né? Sempre odiou o Brasil, mas os brasileiros até que ela gostava um pouquinho. Mas então Dom João elevou o Brasil a Reino Unido. E nesse momento já começou alguns indícios de revolta em Portugal. Portugal estava sendo praticamente vassalos da Inglaterra, né? E os ingleses tinham expulsado Napoleão de lá de dentro, porém eles ficaram dominando Portugal. Mas a sede administrativa de fato era no Brasil, né? A questão é que existiam os ingleses fazendo a proteção de Portugal, entre aspas, né? Então vamos lá. Em 1816 morre a Rainha Louca. Isso mesmo, até 1816 Dom João era príncipe regente. Então ele fala: agora virei rei, agora que nem fala o pessoal, nem fala aquele narrador, agora eu vou se fazer, né? Agora eu vou marcar meu nome. E o que aconteceu? Ainda demorou mais 2 anos para ele realmente se tornar, para ele ter a coroação dele a rei, né, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1818 apenas que ele se tornou rei. E a insatisfação em Portugal aumentando, porque Dom João não queria voltar para Portugal. Tiveram algumas ideias que no momento iam mandar Dom Pedro para lá, para Portugal, até ele se tornar maior de idade e conseguir de fato reinar em Portugal, e Dom João ficaria no Brasil e a sede continuaria no Brasil, até pela questão geográfica. Para Dom João era melhor estar no Brasil, né? Porque lá na Europa, onde Portugal se localiza, eu vou colocar, vocês não devem estar vendo já aí, ó. Vai estar aparecendo a imagem para vocês. Portugal fica cercado pela França, por Espanha, pode ser alcançada também facilmente pela Inglaterra. Então, e é um trecho de terra muito pequeno. Já o Brasil, ele tinha um território extenso, e para qualquer inimigo conseguir chegar na sede, o que teria que fazer? Teriam que atravessar o Atlântico. Então isso dificultaria bastante. Talvez somente a Inglaterra naquele momento conseguiria fazer isso. No entanto, a Inglaterra era uma nação aliada. Não falei que teria muita coisa sobre a Inglaterra? Porque o Banoff foi criado pelos ingleses, né? Então, exatamente, foi criado pelos ingleses, não é franceses não. Ainda bem que você pesquisou. Banoff foi criado pelos ingleses. Eu pensei que era pelos franceses, mas foram os ingleses que
que fizeram o Banoff, e há pouco tempo, já foi agora no século XX, no final do século XX. E então se estabeleceu a família real por muitos e muitos anos no Brasil. Até que a insatisfação aumentou de maneira tal em Portugal que houve a Revolta do Porto, ou Revolução do Porto. Né? E, entre outras coisas, a Revolução do Porto tirou, de fato, porque Dom João praticamente era o único rei ainda absolutista da Europa, praticamente o último que tinha sobrado, que Napoleão não conseguiu cortar a cabeça, que Napoleão não conseguiu exilar. Então, existiu essa revolta em Portugal, e essa revolta determinou, não é que eles pediram não, eles determinaram em 1820 o retorno da família real, toda a família real, para Portugal. Ou senão eles seriam depostos de Portugal e iriam outras pessoas reinarem. Né? Então, Dom João novamente, ele ficou entre a cruz e a espada. Como eu falei, nunca foi fácil a vida de Dom João. No Brasil já tiveram algumas revoltas aqui no Brasil também, em Pernambuco, na Bahia, no Maranhão, em outros lugares onde também ele teve que controlar essas revoltas. E acabou que teve essa revolução no Porto e determinou a volta de toda a família real para Portugal. Mas Dom João sabia que se toda a família voltasse para Portugal, praticamente iriam querer transformar o Brasil novamente em colônia, e iriam acontecer o que aconteceu com as províncias espanholas aqui na América Latina. Iria se dividir o Brasil. Uma parte talvez iria apoiar, as outras partes não iriam apoiar. O Brasil ia virar esse monte de republiqueta, e o Império Brasileiro, o reinado brasileiro, iria se acabar. Então ele teve a ideia de deixar o filhinho dele, Dom Pedro I, para que ficasse no Brasil como príncipe regente. Antes dele sair, ele transformou Dom Pedro, que era um infante, né, que era um infante apenas, em príncipe regente. Ou seja, ele queria de fato determinar o que iria acontecer com o Brasil. Não voltaria o Brasil a ser colônia, porque Pedrinho já estava aqui. E tem uma célebre frase que atribuem a Dom João, que é algo assim, realmente é uma permissão para Dom Pedro assumir o Brasil em algumas situações ou declarar a independência. E Dom João falou bem assim: o Brasil vai se tornar livre um dia, que seja pelas suas mãos do que de um desses aventureiros. Ou seja, Dom João já sabia que de alguma forma o Brasil iria se separar de Portugal. E ele deu essa ideia para Dom Pedro I, que seja pela sua mão do que um desses aventureiros é. E foi justamente o que aconteceu. Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. E por tudo isso, a independência brasileira foi muito menos problemática que a independência americana, que é a independência das Américas espanholas. Foi até uma independência branca. Em Portugal, Dom João teve vários outros problemas, inclusive com a mulher e com outro filho, que nem eu falei no início. A mulher dele, a Carlota Joaquina, sempre tentou depor Dom João, também alegando a demência, que nem a mãe dele tinha loucura, falando que ele era louco também, e começou a colocar Dom Miguel contra o pai. Então, assim, tanto a mulher como o filho, entre aspas, porque ninguém sabe ao certo se Dom Miguel era filho mesmo de Dom João, tentaram tirar Dom João VI do poder. Né? Depois de um tempo, o Império Português se tornou absolutista de novo, né? Ainda mais depois que houve a independência do Brasil. E houve vários problemas, tanto que Dom João teve que entre aspas, prender a sua esposa dentro do palácio, né? A esposa dele virou prisioneira, e o filho dele teve que exilar, né? Mandou exilado para outra nação na Europa. Então a vida dele, desde que o irmão dele morreu, ficou muito complicada. Era um cara que pensou que ia viver a vida como um príncipe, como um infante, ia ter uma vida bem tranquila e calma. Acabou que houve toda essa mudança dentro da vida dele. E o que era para ser uma vida tranquila se tornou uma das vidas mais complicadas, complexas, uma figura tão complexa, e muitas vezes existem muitas caricaturas de Dom João que realmente não representam o que ele é. Realmente ele gostava de comer,
realmente ele era procrastinador, mas era um cara inteligente. Foi um dos únicos reis que conseguiu sobreviver num período mais complicado da história recente, né? Então era uma pessoa que é inteligente. Infelizmente, em 1826 morreu Dom João VI. Muito tempo depois descobriu-se que ele morreu envenenado. Exatamente, ele foi envenenado. Ninguém sabe ao certo quem envenenou ele. Alguns dizem que poderia ser amante de Carlota Joaquina, mas não tem como provar, porque já se fazem quase 200 anos, então não tem como saber isso ao certo, tá? Mas Dom João, em 1826, morreu em Portugal, também com uma saudade do Brasil. Ele nunca queria ter voltado para Portugal, mas foi obrigado e teve o final da sua vida em Portugal. Nós olhamos muitas vezes a figura, a foto de Dom João, e olhamos um cara bem abatido, com um semblante bem cansado, com cabelos brancos, e Dom João morreu apenas com 59 anos de idade. Se for considerado hoje, era uma pessoa até nova, né? Porém, viveu a vida dele intensamente, tanto em Portugal como no Brasil. Espero ter ajudado vocês. Isso é um breve resumo, porque, enfim, muitas outras coisas aconteceram, tá bom? E espero ter ajudado vocês e ter mudado um pouco a ideia, a percepção de vocês em relação ao rei Dom João VI. Já tinha esquecido. Quando foi realmente aceita a independência do Brasil, Dom Pedro fez uma homenagem a seu pai e decretou que ele tinha sido o primeiro imperador do Brasil. E eu achei, e realmente, de fato, foi ele que abriu as portas para que o Brasil se tornasse independente um dia. Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. O próximo vídeo será de receita. Estou pensando em fazer uma pizza. O que vocês acham? Empolgante! Eu acho que pizza é uma boa pedida, né? Então, acho que o próximo vídeo vai ser pizza, tá bom? Muito obrigado para todos vocês. Tchau, tchau! Enfim, terminamos o vídeo, graças a Deus. Tá bom? Então, assim, curta, comente, verifique se você está inscrito no canal, tá bom? Em breve teremos novidades, vamos ter uma receita agora também, e também outras curiosidades, histórias sobre as receitas ou algo que aproxima a receita de um fato histórico, que nem foi agora o banoffee e Dom João VI, tá bom? Um abraço a todos vocês, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, valeu!